descobri que tava com anemia. Senti mexer pela primeira vez. Eu estou grávida, alguma coisa tá diferente. De 21 a 26 foi que começou a mudar mesmo, assim, né? Comecei a ter escape de xixi. Eu fui pro pronto-socorro. A pior parte de toda a gravidez até agora é aqui. Ó, deixa eu vir mais pra trás aqui pra vocês conseguirem me ver junto com a barriga. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Renata Duran e esse aqui é o canal do Nome da Coisa Toda. Seja bem-vinda. Eu estou grávida do Eric, meu bebezinho arco-íris. Depois de 2 perdas gestacionais, que tem tudo aqui no canal, toda a história, tem tudo. Então, se você ainda não é inscrito aqui, seja bem-vinda, se inscreve. Não esquece de deixar seu like, curtir, comentar. E hoje eu vou fazer o diário do segundo trimestre. É muito emocionante estar fazendo esse diário, né? Eu nunca tinha nem passado do primeiro trimestre nas outras gravidezes, então esse momento é muito especial. No final eu vou mostrar pra vocês como tá a minha barriga, tá? Então fica ligadinha. E vou contar pra vocês como é que foi esse período, né? De segundo trimestre, agora que eu tô começando o terceiro. Vim registrar aqui tanto pra vocês quanto pra mim no futuro. O segundo trimestre é o que compreende da 13ª semana até a 26ª semana, né? Então de 13 a 26. E vamos dizer assim que foi um começo de algumas mudanças. Nas primeiras semanas desse trimestre aqui, de 13 a 15, né, é um pouco do alívio do primeiro trimestre, né. Então eu comecei a ficar com menos medo, né, daquela perda inicial, comecei a diminuir os ultrassons que estavam semanais, começou a ser 15, depois uma vez por mês, agora já tá na quantidade normal, né, mas o que principalmente, né, mexeu foi isso, né, eu comecei a ter menos medo de um aborto espontâneo, né, a barriga ainda tava bem pequenininha, né, eu comecei a ter menos sono, mas eu comecei a ter muita fome, foi um período assim que eu comia o que eu via pela frente, sabe, e nesse período de 13 a 15 semanas, né, como eu não tinha barriga e como eu não mexia ainda, eu tentava usar o Doppler, né, aquele aparelhinho de ouvir o coração que eu comprei. Foi só no final desse período aí de 13 a 15 que eu consegui ouvir perto das 15 semanas, mas era muito difícil. Foi muito difícil, por isso tem muito médico que não recomenda, né? Porque no começo é muito difícil achar e aí você começa a ficar desesperada, né? Eu, como já sabia disso, eu não me desesperava, mas eu ficava até conseguir achar, sabe? E assim, às vezes demorava coisa de quase 1 hora pra achar. Então eu não usava todo dia, assim, como eu também tava fazendo ultrassom semanal, era mais se eu ficasse muito nervosa, né? Comecei a ter muita azia, muito queimação, foi piorando. Eu já tava tendo um pouco no primeiro trimestre, mas no segundo piorou tudo. Eu comecei a sentir mais a minha bexiga, assim, ter aquela sensação de infecção urinária, não sei se era porque tava começando um pezinho, apesar da barriga que ainda tava bem pequena, né? Mas comecei a sentir mais a incômodo na urina, eu fazia exame de infecção urinária, não era. Ao mesmo tempo que a minha barriga começou a ficar um pouco mais dura, mais repuxando, eu começou a coçar bastante, então eu corri pra passar todos os cremes que eu já tava começando a passar, mas ainda tava meio preguiçosa, sabe? Eu corri no desespero de passar creme de estria. Eu tô passando o Mustela e o Bio-Oil. Eu passo eles, teoricamente eu deveria passar mais vezes, mas assim, pelo menos 2 vezes por dia eu passo na barriga, quadril, peito, todas essas regiões, né? Tô com a minha colinha das semanas aqui pra eu não esquecer. Nesse finalzinho também, das 15 semanas, eu comecei o enxoval, sabe? Porque até então eu tava muito travada de querer comprar as coisas, né? Pelo histórico, vocês imaginam, né? Então, nesse finalzinho que eu falei, olha, agora chega, vamos começar a curtir, vamos começar a ver essa gravidez evoluir, né? E aí eu comecei aos pouquinhos a comprar as coisinhas, sabe? As primeiras roupinhas, as primeiras coisas que tem tudo aqui no canal das compras anteriores que eu fiz. Mas logo mais eu vou fazer o vídeo do enxoval atualizado, com tudo que tem. O tour do quarto também, né? Que a essa altura vocês já viram a reforma, a obra, como é que tá ficando o quarto. Mas ainda não viram finalizado, porque ainda tá faltando alguns detalhes. Mas eu vou mostrar tudo, fiquem tranquilas, tá? Com 16 a 17 semanas, eu continuei com aquela sensação de infecção urinária que não tinha dado nada nas semanas anteriores. E continuei sentindo estranho isso. E toda vez que eu ia fazer xixi, eu sempre aquela paranoia, né, de quem já teve perda e tal, sempre olhava bem o papel pra ver se eu via microgotas, assim, de sangue, né. E aí teve um dia que eu vi sangue, assim, uma microgotinha de nada, eu tava sentindo aquela sensação de infecção, falava com o médico, falava, doutor, tem uma coisa de errado. Ele falava, não tá dando nada de sangue no exame de urina e é impressão, é não sei o que, sabe.
E aí chegou esse dia do sangue, né? Eu fui pronto-socorro pela 10ª vez. Na verdade, graças a Deus, essa gravidez foram, acho que eu fui, umas 4 vezes só no pronto-socorro, né? Isso, pra quem já teve perda, isso aí é um lucro. E aí lá no pronto-socorro eles me investigaram melhor, né, do que o médico estava investigando. E aí descobriu que eu tava com pedra na urina, com pedra no rim, né? Com pedra no rim esquerdo. E eu sei que eu não tinha essa pedra no começo do ano, porque antes de engravidar, quando eu ainda tava lá, né, tentante, não sei o que, eu comecei a ir ver vários médicos, e um deles foi exame geral, né? Então eu fiz exame de rim, assim, ultrassom no rim, e não tinha nada. Então eu sei que, assim, isso se formou durante a gravidez, né? O médico explicou que tem uma tendência a aumentar, né? Grávida é assim, né? Tudo padecer no paraíso, né? Tipo, um monte de coisa piora, um monte de sensação, seu corpo não é mais seu, né? Foi bem isso que aconteceu, tipo, apareceu uma pedrinha pequena, tudo tá lá tranquila, mas eu fiquei umas 2 semanas tomando remédio, eu não podia fazer grandes coisas, né? Só se piorasse muito e eu começasse a ter muitas cólicas renais, aí eles poderiam fazer implosão, alguma coisa assim, né? Mas como tava tranquilo, assim, na medida do possível, tava só dando esse incômodo, eu aumentei a quantidade de água, fui tomando os remedinhos e deu uma estabilizada, mas de vez em quando eu ainda sinto. E voltar essa sensação de xixi, esse incômodo, né? Vai indo por temporadas, assim, uma semana tá bem, outra não. Mas graças a Deus, nada de super preocupante, né? Entre 18 e 19 semanas foi, assim, um marco de mudanças, assim, né? Se tava, tudo que tava muito tranquilo, assim, muito, nem parece que estou grávida, sabe? Foi uma marcação, assim, né? A partir daí, eu comecei a ter mais mudanças, a minha barriga começou a crescer. Nessa altura do campeonato eu tinha engordado 3 quilos, porque no começo da gestação, logo nas primeiras semanas, assim, nos primeiros meses, eu não tava controlando meu peso loucamente, né? Mas eu não tava ganhando, sabe? Eu tava tipo 1 quilo, uma coisinha assim. E eu acho que eu cheguei até a perder peso e fui recuperando. Como eu não fiquei controlando assim direitinho, assim, da obstinada, eu não sei como foi. Eu sei só pelas consultas de pré-natal, né? Então eu comecei com um peso, e nessa altura de 18 a 19 eu tava com 3 quilos a mais. A barriga começou a crescer, começou a dar aquelas coisinhas, aí comecei a sentir já que aqueles arrotinhos aumentando, aquela sensação, assim, comecei, né, ver que alguma coisa tava diferente. Mas foi só com 20 que eu finalmente senti mexer pela primeira vez. Nos 2 primeiros dias que eu comecei a sentir, era estranho, eu ficava, nossa, será que é isso? Tô sentindo uma coisinha aqui, será que é? Porque eu nunca tinha sentido, né? E aí eu ficava observando e tal, aí começou a não parar, né? Aí eu falei, opa, eu acho que é. No começo, claro, ele mexia muito pouquinho, era só de vez em quando, eu ainda não sentia muito, né? Mas caiu minha ficha de grávida. Ele tava com percentil 79, então ele já era, assim, um bebê grande, né? E teve uma noite, assim, eu percebi que o Rodrigo ficou meio, não chateado, assim, né? Mas, assim, pro homem é mais difícil, né? Pro meu marido, pra sentir a gravidez do mesmo jeito que a gente sente, né? E eu percebi que, assim, ele ficou um pouquinho, assim, mais, assim, meio brocochô de eu estar sentindo ele não, né? Aí eu não sei se foi a minha reza, se foi o Eric que ouviu. Teve uma noite que ele tava muito agitado, tipo, ainda nessa semana da semana 20, né? E até me acordou dormindo, assim, sabe? Tipo, porque assim, começou um negocinho do nada, né? E vai aumentando, né? Tipo, no primeiro dia você sente só um pouquinho, no segundo você sente um pouquinho mais um pouquinho, né? Até chegar a você sentir mexer, né? O dia inteiro, assim, nos horários, né? E aí teve essa noite que, bem nesse comecinho, assim, ele tava tão agitado que eu acordei, assim, sentindo. Aí eu acordei, assim, cutuquei ele bem baixinho, sem me mexer, sem nada. Eu falei, põe a mão aqui. Aí ele conseguiu sentir. E foi ótimo, assim, ele teve essa sensação, assim, né, de ver que tava realmente ali, né, que ficou emocionado, tudo foi muito lindo. Mas foi só aquela vez também, ele sentiu aquele lá, que acho que aquele dia ele tava, eu não sei o que eu tinha comido naquele dia, que ele tava, ó, tava enfesado, ele tava virando cambalhota, né. Depois foi diminuindo, né, nos dias seguintes, e aí só eu sentia de novo, ele não sentiu mais. Mas aí mais pra frente, quando finalmente fica mais estável, os meximentos ficam mais fortes, aí ele conseguiu sentir. De 21 a 26 foi a segunda mudança, assim, né? Se na semana
do 19, 20, você tava começando a sentir, olha, eu estou grávida, alguma coisa tá diferente. De 21 a 26 foi que começou a mudar mesmo, assim, né? Foi o marco, assim, né? Eu comecei a passar muito mal. Principalmente, assim, de falta de ar, tinha muita falta de ar, a barriga começou a crescer, as pessoas começaram a notar um pouquinho, assim, na rua, né? Tipo, foi muito incrível. A primeira vez que alguém falou, nossa, você está grávida, sabe? E foi muito especial, assim, foi no elevador daqui do prédio. 21 semanas a 22 semanas a gente fez a nossa Baby Moon, que eu mostrei as comprinhas aqui. A gente fez em duas partes, uma viagem para o Paraguai, Foz do Iguaçu e Argentina, que até eu mostrei as comprinhas, tem vídeo aqui no canal, e uma parte no interior. Pegamos lá uns diazinhos off, assim, né, pra fazer a Baby Moon, que é aquela última viagem do casal, antes do bebê nascer, né, enquanto a mãe ainda tá aguentando, né. Mas foi literalmente, assim, nessa passagem, né, de 21 a 22, né, dessas últimas semanas do terceiro trimestre, que eu comecei a ficar bem mal, né. A falta de ar, comecei a já não ter mais tanto ânimo. Eu comia, eu sentia, parecia que o bebê tava vindo aqui em cima, sabe? Tipo, eu ficava arrotando e assim, uma sensação ruim por uns 30 minutos depois de comer toda vez, sabe? Eu tinha menos fôlego e eu comecei a ter escape de xixi. Não foram muitas vezes, mas algumas específicas. Se eu dava uma risadona, se eu espirrava, sabe? Qualquer coisa que eu fizesse muita força, eu tive um escapezinho assim. Não era significante, assim, só uma gotinha, mas aconteceu e ainda acontece hoje em dia, mas graças a Deus não é muito. A queimação cada dia piorando, eu acho que assim, a pior parte de toda a gravidez até agora é a queimação. Eu tenho durante o dia e quando eu deito, queima muito, assim, eu já tinha um problema na válvula do esôfago, né, que é onde segura a azia, e grávida já tem tendência a ter isso, então pegou um terreno fértil, eu estou queimando, assim, horrores, eu já tô no meu, acho que quarto vidrinho de Milanta Plus, sabe, que é aquele antiácido. E nessa questão de passar mal, de sentir da comida, de sentir falta de ar, eu comecei a sentir fraqueza. Algumas vezes assim, né, porque até nessa viagem, na segunda parte da viagem, teve um dia que eu fiquei muito fraca, sentindo a pressão cair e tudo. Até vomitei no dia, assim, sabe, foi bem assim. E aí voltei pra São Paulo, fiz exames, descobri que tava com anemia. Baixa, né, assim, pouca coisa alterada, mas já tava com anemia, comecei a suplementar ferro. Ainda fiquei um tempinho, assim, tendo uns mal-estarzinhos, assim, de fraqueza, tudo, mas foi melhorando. Nessa mesma época de 21 a 22 foi que a gente começou a comprar as coisas do quarto, né, começamos a mexer no enxoval, que até teve o vídeo da reforma, né, aqui, que vocês podem assistir, de como que esse era o quarto da bagunça e foi se transformando no quarto do bebê, que era uma coisa que, assim, a gente sonhava tanto com isso, né. E então foi mais ou menos nesse período que a gente começou a fazer essas coisas. De 23 a 24, ele tava bem grande já, ele tava com percentil 88. Quem entende mais de percentil sabe que assim, o normal, assim, no percentil é quanto o tamanho do bebê, né? Ele pode ser o bebê grande, estando tudo ok, só que o limite do percentil é 90, então a gente ficava sempre de olho nisso pra ver se não tinha altas variações e ver se ele não passava de 90, né? Porque nós já somos altos, eu e o Rodrigo, então o bebê já seria grande. Mas ele tava lá com 23 a 24 semanas, o percentil tava 88, a minha barriga tava bem maior, eu comecei a sentir muita preguiça, principalmente de fazer faxina, assim, já comecei a ficar com mais dificuldade de abaixar, a falta de ar, a queimação, esses outros sintomas continuaram e assim, acho que vai ser, né, dá quase assim, o título da minha gravidez, queimação, falta de ar e cansaço, porque foi o must dessa gravidez, né, ainda tô até agora tomando ferro, minha anemia ainda não se ajeitou, mas ainda tá estável, tá pouquinho só, né? É esperado, muita gestante tem esse problema. E com essa preguiça e falta de motivação para fazer as coisas, para faxina, tudo, eu comecei a ter mais sono de novo, mas durou só até essas 2 semanas, mais ou menos. Com 25 a 26 eu já comecei a ter mais dificuldade de dormir. Não ficava dormindo pelos cantos, ou na hora que deitava já estava aguentando mais tempo para dormir, né? E eu comecei a ter dor no ossinho do cóccix, né? Começou a doer mais as costas, mas principalmente o ossinho do cóccix. Conforme eu mexia a perna, me mexia assim parada, não doía. Mas qualquer movimento eu sentia, eu sinto ainda até agora, né? Melhor do que antes, mas sinto ainda. Comecei a ter meus vasinhos no meu rosto, não sei se vocês vão enxergar, que principalmente que me vê no Instagram, acho que consegue ver mais.
começaram a estourar vasinhos de sangue aqui no meu rosto, que é do aumento do progesterona. Então, tipo, eu já tinha uma tendência, já tinha antes, foi estourando um monte, agora eu tô na luz, tudo, talvez vocês não enxerguem, mas tem no meu nariz, tem no meu rosto. Quem me enxerga pelos stories, normalmente no dia a dia, provavelmente já percebeu. Eu até fui na dermatologista pra ver o que podia fazer, mas ela falou que mesmo que ela aplicasse alguma coisa que fosse segura na gestação, algum tratamento, a tendência era voltar, então não tinha muito, né, era melhor esperar passar, porque voltaria, aumentaria, né. Eu já não tinha mais tanta fome, mas eu tinha muito olho gordo. Sabe, assim, sempre que as pessoas perguntam assim, você tem vontade de alguma coisa, não sei o que, eu nunca tive. Assim, eu sentia mais tendência a comer salgado, comer carne, suco de laranja, assim, mas não vontade, assim, de, quero comer isso, aquilo, aquele outro, né. Mas eu tinha olho gordo. E essa fase, assim, aumentou muito, assim, eu não podia olhar um cardápio pra, vamos pedir algum delivery? Porque tudo que eu olhava eu queria, sabe? Passava coisa na televisão e falava, não comia tudo que eu queria, né? Porque não dá. Mas eu sentia uma vontadinha, um olhinho gordo, se alguém passava comendo alguma coisa, eu, olha, não pedia também, né? Mas ficava, olha, só no olhinho gordo, sabe? Só. E eu acho que ainda tá até agora, sabe? Isso daí não passou. E nesse período, né, do final do terceiro trimestre, que chegou às 25, 26 semanas, ele chuta muito, o dia inteiro. O percentil dele foi ficando maior, ele foi chegando a 89. Dessa vez que ele chutava, mexia, chacoalhava, é difícil gravar ele mexendo, porque quando você pega a câmera, ele para. Mas nessa época que meu marido tem sentido todas as vezes já, às vezes até ele fala que dormindo, ele encosta a mão em mim, assim, ele sente ele mexendo, às vezes ele fala, acho que ele falou, sai pra lá, o Eric fala, sai pra lá, tira a mão. Então ele tá sentindo normal, assim, né, foi preciso algumas semaninhas, assim, pra que ele sentisse todo momento, mas agora não tem mais jeito, assim, ele sente cada mexida, acho que qualquer pessoa que colocar a mão sente. Nesse mesmo período eu fiz o ecocardiograma, tudo certo com o coraçãozinho dele, graças a Deus, ele tá indo bem, crescimento bem, eu tô cada vez mais barriguda, mas tá tudo ótimo. De 27 a 28, que seria já o comecinho do terceiro trimestre, eu fiz a curva glicêmica, que eu já mostrei aqui no canal pra vocês, e descobri a diabetes gestacional. Tô cuidando, né, tá indo tudo bem por enquanto, mas eu vou abordar mais esse assunto no terceiro trimestre, né, porque acabei de descobrir, assim, né, tô há 2 semanas só com esse veredito, então ainda tô entendendo como é que é, medindo, aprendendo, passei nutricionista, começar a dieta de vez, né? Então mais pro futuro eu explico, né, no terceiro trimestre como é que foi, o que deu, se eu precisei de insulina, tudo. Mas foi isso, foi um segundo trimestre tranquilo, até metade do tempo, depois eu comecei a passar mal, comecei a sentir menos gravidez, agora é assim, toda vez que eu baixo é um às vezes eu não aguento comer o prato todo, sabe, porque fica, eu tô com fome ainda, mas eu sinto que tá muito cheio, depois a comida vai descendo, eu vou lá e volto a comer, né. Agora, nesse finalzinho aqui, eu tô tendo que controlar por causa da diabetes, mas como eu falei, deixa pro próximo trimestre, né. Nesse segundo trimestre eu tava comendo sem muita preocupação, comendo saudável, né, mas comendo sem muito me preocupar, e comida mesmo, me dava fome, e aí eu começava a comer, enchia, e depois ia melhorando, né. Basicamente isso, queimação, arrotinhos, dor pra baixar, pra levantar, mais preguiça pra fazer faxina, né, tanto que nesse finalzinho aqui eu contratei uma moça pra vir uma vez por mês, me dar uma força, né, a manutenção da casa eu ainda consigo fazer, que nem tem até vídeo de eu fazendo, né, mas a faxina pesada eu já não consigo mais, né, então ela tá vindo uma vez por mês e pelo menos me ajuda nisso, né. Mas é isso, tô muito feliz que vocês estão acompanhando comigo aqui. Preciso mostrar minha barriga, que eu falei que ia mostrar e não mostrei, né, deixa eu mostrar pra vocês. Olha essa barriga. Tá bem grandinha. Graças a Deus sem muito hematoma do Clexane. Ela coça aqui, eu tô sentindo uma coceirinha. Ó, deixa eu vir mais pra trás aqui pra vocês conseguirem me ver junto com a barriga. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!